Cumprirei com meu chamado aqui, as promessas que eu já te fiz. Meu passado já ficou pra trás, e pra lá não voltarei jamais. Pois eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui. Amar-te, Deus, é o meu chamado. Servir-te, Deus, é o meu chamado. Amar-te, Deus, é o meu chamado. Servir-te, Deus, é o meu chamado. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 17. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Em Filipenses 3, Paulo faz advertências à igreja de Filipos quanto à maneira de viver que servem como exortação para nós hoje. Seu desejo era que todos os cristãos continuassem firmes na fé e na alegria que a nova vida em Cristo proporciona. Para isso, ele, convicto do que Cristo fez em sua vida, se coloca como exemplo a ser seguido e nos estimula a seguir os bons exemplos que há no meio do povo de Deus. Paulo se levanta e diz: irmãos, sede meus imitadores. Com muita coragem e determinação, ele conclama, ele chama os irmãos a seguirem o seu exemplo. Ele sabia que não era perfeito e nem que havia alcançado a perfeição já neste tempo ou no momento em que vivia. Como ele já disse anteriormente, mas ele não olhava para trás, e sim adiante. Seu alvo era Cristo, e nisso ele servia e serve de exemplo para todos nós. Ele fez esse apelo também em outros momentos. Na própria carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 9, ele diz: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, não basta falar, não basta pregar, não basta ensinar, é necessário viver. Em 1 Coríntios, capítulo 4, 16 e 17, ele também convida, ele chama a igreja em Corinto, dizendo: portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. E no capítulo 11, verso 1 dessa mesma carta, ele reforça: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Ou seja, naquilo que eu imito a Cristo, me imitem também. Como nós precisamos urgentemente de homens e mulheres que conclamem, que se levantem e digam: sigam o meu exemplo, porque estou seguindo a Cristo. Paulo podia realmente chamar os coríntios, os filipenses e as demais igrejas a seguirem seu exemplo, pois ele não dava motivos para que ninguém falasse de sua conduta. Isso não impedia que falsos mestres e falsos irmãos falassem mal dele. Mas quando isso acontecia, era calúnia.
Então, que nós tenhamos a mesma coragem de nos levantar e dizer: sigam o meu exemplo, porque estou seguindo Jesus. Sabendo que isso não impede que alguém fale mal de nós, mas que jamais vamos dar motivos para que isso aconteça. Portanto, todas as vezes que acontecer, que seja calúnia. Esses apelos, eles não foram feitos para glorificar a Paulo, de forma alguma. Isso está bem claro. Ele era um apóstolo escolhido e inspirado por Cristo para revelar o caminho da verdade, o caminho correto. E certamente nós não precisamos apenas de ensino, mas de estilo de vida coerente. É necessário viver o que prega, senão seremos como os fariseus, hipócritas e nada mais. O ser humano é uma criatura que necessita de exemplos visíveis para seguir. Todos nós precisamos. Nosso exemplo maior é Cristo, como supremo pastor. É nele que devemos manter os olhos fixos, pois ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas como a ovelha que precisa de um pastor para guiá-la, nós precisamos de exemplos visíveis para seguir. Como criança, precisamos de exemplos e modelos para imitar. A criança aprende não apenas ouvindo como se faz, mas vendo como se faz. Então, Paulo procurou deixar um bom exemplo, ou ser um bom modelo, padrão para todos os irmãos. Mas não só Paulo serviu de exemplo. Outros irmãos fiéis davam bons exemplos e a serem seguidos. Ele diz: observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Ou seja, Paulo reconheceu o valor da boa influência de outros irmãos também, especialmente de Timóteo, que ele cita, e também Epafrodito. Ele ordenou a Tito, na carta que é endereçada a ele, que se tornasse padrão de boas obras para os fiéis. Mas observai, olhai bem, considerai, porque existem também os maus exemplos, como os fariseus, mencionados por Jesus em Mateus 23, 2. O mau exemplo do próprio povo de Israel no deserto, que revelou a sua incredulidade. Em 1 Coríntios 10, 6, esse mau exemplo é lembrado. O mau exemplo de Sodoma e Gomorra, lembrado em 2 Pedro 2, 6. Quem não segue o modelo que temos nos apóstolos, não deve ser imitado. Se nós não estamos seguindo o padrão que foi deixado por Jesus através dos apóstolos, então nós não imitamos essas coisas ou pessoas religiosas. Isso inclui os inimigos da cruz e todos aqueles que usam o nome de Cristo em vão, falando bonito, mas não vivendo de acordo com a sã doutrina. Ouça o conselho do Espírito através de Paulo. Em 1 Timóteo 4,16, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então, doutrina correta exige vida correta, e vida correta exige doutrina correta para obter o resultado no final, que é a salvação. Doutrina correta sem vida correta nos transforma apenas em religiosos, como os fariseus, dizendo aos outros o que devem fazer, mas não se movem para fazer.
dando assim mau exemplo para os que estão ao redor. Vida correta sem doutrina correta nos transforma em moralistas e juízes dos outros. Portanto, não adianta falar eu sou de Cristo, eu sirvo a Cristo, mas não se envolve na obra de Cristo. Onde estão os homens e mulheres corajosos que podem se levantar e dizer: sigam o meu exemplo, porque eu sigo a Cristo, sem medo, porque não dão motivos para que ninguém fale de sua conduta. Eu já me levantei, dando sempre honra e glória a Cristo, e em Cristo continuarei de pé, buscando sempre deixar um bom exemplo aos que estão ao meu redor. Pecador? Sim, reconheço que sou. Viver no pecado? Jamais, pois sou redimido pelo sangue de Cristo. Levante-se como Paulo, Timóteo, Epafrodito e Tito e todos os fiéis a Cristo. E a uma só voz, digamos com coragem: sigam o meu exemplo, porque eu estou seguindo a Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Ensinar tudo que tu fez, propagar o amor com intrepidez. Servirei a todos meus irmãos, me doar de todo o coração, pois eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui. Amar-te, irmão, é o meu chamado. Servir-te, irmão, é o meu chamado. Amar-te, irmão, é o meu chamado. Servir-te, irmão,